Chega o Réveillon e junto com ele aquela ideia, né? Ah, beleza, os pontos da carteira zeraram. Só que, e se esse pensamento for, na verdade, o caminho mais rápido para acabar com a CNH suspensa? Pois é, vamos entender essa história direito. A pergunta que não quer calar é essa. Os pontos da CNH zeram mesmo no dia 1º de janeiro? Sabe aquela história de que a virada do ano limpa tudo o que passou? É o que muita gente acredita por aí, mas será que é verdade? Pois é aí que a coisa complica. Porque acreditar nisso não é só um engano bobo, não. É um risco de verdade. Confiar que os pontos simplesmente desapareceram com os fogos do ano novo pode, no fim das contas, levar a uma baita dor de cabeça: a suspensão da carteira de habilitação. E para a gente ver como isso acontece na prática, vamos dar um pulo em Manaus. Tem uma história lá que mostra direitinho o tamanho do problema que esse mito pode causar. Imagina a cena, gente. Aquele calorão do meio-dia em Manaus. O Ricardo, motorista de aplicativo, tá lá na correria do dia a dia e, de repente, uma blitz. Ele é parado. Até aí, tudo bem, né? Para ele, era só mais uma abordagem de rotina. Então ele entrega os documentos, super tranquilo. Na cabeça dele, o pensamento é um só. Ué, já estamos em 2026, aquelas multas de 2025 já eram, né? Ele estava ali convicto de que não tinha com o que se preocupar. Só que aí o agente pega a CNH, começa a checar no sistema e, de repente, a cara dele muda. Sabe aquele momento que o tempo parece parar? Pois é, o Ricardo, que estava todo relaxado, já sentiu aquele frio na barriga. E aí vem a bomba. Senhor, sua CNH está suspensa. Imagina o choque do Ricardo. Ele deve ter pensado, como assim? Suspensa? Mas o ano mal começou, mal sabia ele que a realidade era outra, e bem mais complicada. Essa história do Ricardo, por mais complicada que seja, nos leva direto ao ponto principal. Agora, vamos finalmente entender como é que essa contagem de pontos funciona de verdade. Para ninguém mais ser pego desprevenido como ele, né? Então vamos lá. A regra de ouro é a seguinte: esquece essa história de zerar tudo no ano novo. Não existe isso. O que existe é a regra do aniversário. Cada pontinho que entra na carteira tem um prazo de validade de 12 meses. Exatamente. Uma multa de março de um ano só soma em março do ano seguinte. É um ciclo de 12 meses para cada infração. Olha só como a diferença é gritante. De um lado, a gente tem um mito, essa ideia de que tudo se apaga no dia 1º de janeiro, uma crença que pode custar caro. E do outro, a gente tem a realidade. Cada multa tem seu próprio aniversário de 12 meses. É 1 para 1. Simples assim. Ok, então já entendemos que os pontos duram um ano. Mas não é só isso. Tem outro detalhe super importante. O limite de pontos para ter a carteira suspensa não é igual para todo mundo. É, isso mesmo. Depende, e muito, do tipo de infração que foi cometida. Funciona mais ou menos assim, ó. Se um motorista comete 2 ou mais infrações daquelas gravíssimas no período de um ano, o limite para suspensão despenca para 20 pontos. Se cometer só uma gravíssima, o limite é de 30 pontos. Agora, se a pessoa passou os 12 meses sem nenhuma gravíssima, aí sim o limite é o teto de 40 pontos. Ou seja, quanto mais grave a infração, menor a tolerância. Beleza, mas e quem usa o carro para trabalhar? Motorista de aplicativo, de ônibus, caminhoneiro. Para essa galera, tem uma regra especial. E é uma regra que pode salvar o emprego de muita gente. Quem tem aquela notação na CNH, a sigla EAR, que significa exerce atividade remunerada, joga com uma regra diferente. E olha, é bem mais simples. Para esses motoristas, não importa se a infração foi gravíssima ou não, o limite de pontos não muda. O número mágico para eles é sempre 40. Isso mesmo, 40 pontos. O limite é fixo. Independentemente do tipo de multa, a suspensão só acontece se atingir ou ultrapassar os 40 pontos naquele período de 12 meses. E tem mais. Tem um verdadeiro pulo do gato para esses profissionais. Quando a pontuação chega ali entre 30 e 39 pontos, eles não precisam esperar o pior acontecer. Eles podem, por conta própria, fazer um curso de reciclagem preventivo. Terminou o curso? Pronto. A pontuação é zerada. É uma forma inteligente de se proteger e, claro, não correr o risco de ficar sem trabalhar. Ok, já entendemos as regras, a exceção para os profissionais. Agora a grande questão é, como evitar cair numa cilada como a do Ricardo? A resposta é simples, ficar de olho e agir antes do problema aparecer. Vamos ver um passo a passo prático. O plano de ação é bem direto. Olha só. Primeiro,
criar o hábito de checar os pontos, seja no aplicativo do Detran ou na carteira digital. Anotar a data de cada infração é fundamental para saber quando ela vai caducar. Aí é só somar os pontos que ainda estão valendo, ou seja, os de menos de 1 ano. A conta está chegando perto do limite, sinal vermelho. É hora de redobrar o cuidado. E, por favor, a dica de ouro: celular e direção não combinam. Uma olhadinha pode custar muito, muito caro. No final das contas, o que fica é o seguinte: conhecer as regras do jogo é a melhor defesa para não passar pelo que o Ricardo passou. O mito do ano novo já era, agora as regras estão na mesa. E a reflexão que fica para todo mundo que dirige é bem direta. Será que aquela mensagem rápida, aquela acelerada a mais, será que isso vale mesmo o risco de perder a liberdade de ir e vir?